Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Quando o herdeiro ainda é uma criança, não é diferente de um servo, mesmo sendo senhor de tudo. Ele está sob a tutela de guardiões e administradores, até o tempo estabelecido por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças, éramos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção como filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, que clama: Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho, e sendo filho, também herdeiro por meio de Deus. Contudo, no passado, quando não conhecieis a Deus, servistes àqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou melhor, que sois conhecidos por Deus, como podeis voltar novamente aos princípios fracos e miseráveis, aos quais quereis ser escravos novamente? Observais dias, meses, tempos e anos. Tenho receio de que eu tenha trabalhado entre vós em vão. Sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Irmãos, eu vos suplico, não me fizestes nenhum mal. Sabeis que foi por causa de uma fraqueza física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez, e mesmo assim, a prova que sofri em minha carne não foi desprezada nem rejeitada por vós. Pelo contrário, recebestes-me como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está, então, aquela felicidade de que faláveis? Pois dou testemunho de que, se fosse possível, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me, então, vosso inimigo por vos dizer a verdade. Eles mostram zelo por vós, mas não para o bem. Querem afastar-vos para que vós os admireis. É bom ser zeloso no que é bom sempre, e não apenas quando estou presente entre vós. Meus filhinhos, por quem eu sofro novamente as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu desejaria agora estar convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo convosco. Dizei-me, vós que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis o que diz a lei? Está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da mulher livre. Mas o que era da escrava nasceu segundo a carne, o que era da livre nasceu segundo a promessa. Essas coisas são ditas em forma de alegoria. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma provém do Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito: Alegra-te, estéril, que não geras, e rompe em cânticos e grita, tu que não sentes as dores de parto, pois são mais numerosos os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas assim como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher literal e espiritual. Gálatas 4:4. Comentário e contexto. Santo Agostinho interpreta Gálatas 4:7 como uma das expressões mais sublimes da economia da salvação, destacando a centralidade da encarnação de Cristo para a redenção do homem. Em sua exposição, ele ressalta que a plenitude dos tempos marca o cumprimento do plano divino. Para Agostinho, essa plenitude indica o momento perfeito em que Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e submetido à lei, para que a humanidade, antes escravizada ao pecado, pudesse ser adotada como filhos de Deus. Explicação dos conceitos-chave. 1. Plenitude dos tempos.
Agostinho descreve essa expressão como o ponto culminante da história da humanidade, quando Deus preparou todas as coisas para a vinda do Redentor. Ele observa que a lei, dada a Moisés, teve o propósito de conduzir os homens à consciência de sua incapacidade de alcançar a salvação por mérito próprio, preparando-os para a graça. Nascido de uma mulher, para Agostinho, esta frase sublinha a verdadeira humanidade de Cristo. Ele enfatiza que, sendo o Filho de Deus eterno, Cristo assumiu a condição humana sem pecado, nascendo de uma mulher, a Santíssima Virgem Maria, para redimir a humanidade desde dentro de sua natureza. Adotados como filhos de Deus. Este é o clímax da reflexão agostiniana. Ele argumenta que a filiação divina é um dom de graça e não de mérito humano. Pelo Espírito Santo que clama em nossos corações, Abba, Pai, os cristãos não são mais escravos do pecado, mas filhos e herdeiros de Deus. Agostinho considera esse clamor um testemunho interno do Espírito que confirma nossa nova identidade em Cristo. Aplicação prática e teológica. Santo Agostinho relaciona o tema da filiação divina com a liberdade cristã. Ele ressalta que, enquanto os homens permanecem sob a lei sem a graça, eles estão em uma condição de servidão, incapazes de realizar plenamente o bem. Mas em Cristo, libertos pelo Espírito Santo, eles não apenas cumprem a lei, mas transcendem-na, vivendo como filhos que amam ao Pai livremente. Mensagem central: o destaque da filiação divina e a liberdade em Cristo. Agostinho ensina que não somos apenas libertados da escravidão do pecado, mas somos elevados a uma dignidade filial, com direito de clamar a Deus como nosso Pai. 2. Leitura acessível. O Espírito que habita em nossos corações clama Abba, Pai. Este clamor não é apenas uma palavra, mas o testemunho do Espírito que confirma nossa adoção. Assim, não vivemos mais como servos temendo a lei, mas como filhos amando ao Pai. 3. Citação patrística adaptada. Deus nos tirou da escravidão ao pecado e nos fez filhos por adoção, dando-nos um novo espírito. Este espírito, clamando em nossos corações, não só testemunha quem somos, mas nos transforma, para que vivamos não como servos, mas como herdeiros do reino. Expositio Epistolae de Gálatas. Este comentário de Santo Agostinho oferece uma visão teológica profunda, acessível e enraizada na tradição da Igreja, destacando a riqueza espiritual do capítulo 4 de Gálatas. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.